A competitividade da empresa. Não há nada mais complicado para a empresa administrar que a perda da competitividade. Essa perda é o caminho aberto para a agonia de todos os que nela trabalham. Perdem os acionistas, perdem os contratados e também são afetados os seus fornecedores. Não sendo restabelecida rapidamente, chega o estágio em que é inevitável demitir os contratados treinados e habilitados para as funções, os seus talentos, os seus parceiros. Por que a empresa chegou nesse ponto? É provável que faltou avaliar contínua e corretamente as tendências do mercado, o contexto social e, principalmente, os problemas internos. E, portanto, não foi elaborado um diagnóstico e, consequentemente, não foram elaborados os desafios das mudanças necessárias, antecipando-se à perda da competitividade. Mas se ela aconteceu, o desafio é reconquistá-la. Reconquistar a competitividade pressupõe que os produtos ou serviços da empresa ainda têm mercado, ainda têm compradores interessados, porém os custos da elaboração e administração e, portanto, de venda estão acima dos preços praticados pelos concorrentes. Possível questão de ineficiência. Para sobreviver nesses casos, é imperioso diminuir os custos diretos ou indiretos, ou então alterar os produtos ou serviços para concorrer em um outro segmento deste mercado. Este é o desafio, baseado em diagnóstico confiável, elaborado por uma equipe imparcial na sua análise. Os requisitos mais relevantes para a competitividade da empresa, isto é, para a sua sobrevivência no mercado para sempre, são: competência técnica do grupo, refere-se a saber fazer, com a qualidade, custos e prazos previstos em todas as atividades de produção e administração. Esta competência é das pessoas contratadas. Como elas se atualizam? Infraestrutura de produção de bens e serviços. Refere-se às instalações, máquinas e equipamentos de produção e administração, em qualidade e quantidade necessárias para o montante a ser produzido e administrado. A definição da infraestrutura adequada é feita pelas pessoas contratadas. Como elas atualizam esta base? Processos produtivos e de gestão. Refere-se à forma de realizar e controlar as etapas de produção. A definição e a aplicação dos processos são feitos pelas pessoas contratadas. Como elas atualizam a forma de trabalhar. Ambiente de trabalho colaborativo. Refere-se ao clima organizacional decorrente dos relacionamentos entre os contratados da empresa, como eles respeitam a ética. Estes são os 4 pilares que sustentam a competitividade da empresa. O processo de reconquista exige uma avaliação criteriosa desses 4 pilares. A deficiência em qualquer um deles diminui a possibilidade de competição. Daí a importância do ambiente de trabalho colaborativo, saudável. É o mais complexo pilar para ser administrado, pois envolve atitudes e comportamento de pessoas e, como vimos, tem influência direta nos demais pilares. O ambiente colaborativo e saudável estimula nos contratados a criatividade na busca de soluções, no desenvolvimento das inovações e permite a concentração e o foco nas atividades de produção das atribuições. Isso reforça o comprometimento com a eficiência e, consequentemente, com a competitividade e a rentabilidade da empresa.
Um ambiente não saudável prejudica tudo isso. A administração da qualidade do ambiente de trabalho é a atribuição principal da área de recursos humanos. É ela que se dedica à manutenção do clima organizacional adequado à corporação. Essa administração do RH tem a finalidade de orientar as atitudes e comportamentos individuais e harmonizar os relacionamentos, visando facilitar as interações adequadas entre as equipes. É criar um clima de confiança que permita os processos fluírem naturalmente, sem obstáculos. Enfim, tem por objetivo ajudar a conquistar e manter a sustentabilidade, isto é, a sobrevivência ao longo do tempo do próprio grupo de contratados, incluindo os profissionais do RH. A administração da empresa é baseada numa cultura predominante em cada organização, a sua forma de produzir os resultados. Esta cultura, por sua vez, é constantemente confrontada com o ambiente cultural da sociedade em que a empresa está inserida. É também influenciada pelas novas tecnologias surgidas no mercado, que alteram os equipamentos de produção e gestão e, portanto, os respectivos processos de trabalho. A cultura na empresa orienta a administração, e essa administração altera a cultura, quando necessário, por conta das influências externas citadas. Formam-se assim os ciclos periódicos de adaptação às mudanças para a manutenção da competitividade. A cultura adequada em uma organização é a que torna possível a conciliação dos interesses individuais dos profissionais com o objetivo coletivo do grupo, que é a competitividade da empresa. O projeto Formandos detalhou isso. O sucesso na implantação das mudanças necessárias, antes de surgirem as dificuldades financeiras, depende do planejamento e controle do projeto de adaptação à nova realidade, da clareza na comunicação deste desafio e do comprometimento dos contratados na sua aplicação. É comum surgirem resistências às mudanças nos colegas com convicções mais enraizadas e menos confiantes na sua flexibilidade em lidar com novidades. Em vista disso, a contribuição dos especialistas em relações humanas do RH é vital para este sucesso. E tudo vai bem quando essa administração das mudanças é competente. Há empresas saudáveis com dezenas de anos de vida e com muitos ciclos de adaptação da cultura interna. Quando essa administração do ambiente deixa a desejar, ou quando as pessoas com atribuições para as decisões não enxergam no tempo certo as necessidades de mudança e não propõem os desafios, a empresa perde a competitividade. Os problemas que deterioram a competitividade. A história comprova com exemplos que muitas vezes as crises sérias das empresas, como a perda da competitividade, iniciam-se com algumas dificuldades financeiras e são profundamente agravadas por relacionamentos inadequados existentes entre os colaboradores internos, principalmente, mas não só, nos níveis de direção, aos quais não foi dada importância enquanto as contas estavam equilibradas. A história não aponta, mas tudo leva a crer que o início deste descontrole financeiro também tem origem nestes relacionamentos inadequados, o quarto pilar que citamos. Não se menosprezam aqui as incompatibilidades das competências técnicas dos profissionais com as exigências dos respectivos cargos. O primeiro pilar, o saber fazer. Nada é por acaso. A degradação do clima organizacional é gradual e é possível de ser detectada. Evidentemente, excluem-se desta suposição as dificuldades iniciadas por fatores externos, fora do controle da empresa, tais como catástrofes ambientais, convulsões sociais ou depressão econômica por período prolongado. Para estes casos, também é necessária a agilidade na adaptação a esta nova situação.
Como esta realidade problemática atinge também os concorrentes, pode ser a oportunidade para se reestruturar e sobressair nas novas condições do mercado, quando a crise for contornada. Relacionamentos inadequados resultam principalmente da ambição, um tanto acima do limite que o bom senso recomenda, desconfiança, também acima do limite da recomendação do bom senso, e obscurece a transparência dos relacionamentos, insegurança, que afloram tanto exageradamente, acionando os mecanismos de defesa que afetam a imparcialidade na análise dos fatos, intolerância, um tanto radicalizada, que leva ao desrespeito à dignidade alheia, e etc. Essas características humanas, combinadas nas mais variadas proporções em todos os indivíduos, quando atingem um dos níveis citados, geram ações que comumente são interpretadas como não éticas e geram reações de mesma amplitude e sentido oposto. Algo comum na humanidade quando as expectativas pessoais são contrariadas. Esta exacerbação das características cria um ambiente com alto nível de agressividade, pouco colaborativo, onde as referências comportamentais estabelecidas perdem a função. Quando fica afetado o clima de confiança entre os contratados, levantam-se muros virtuais nas fronteiras das equipes, compartimentando as responsabilidades. Criam-se procedimentos rígidos nas interfaces, chamados controles, buscando estabelecer evidências ou comprovações, que são administrativas, mas também são justificativas defensivas. Isto aqui mostra que a culpa não foi minha. Burocratiza-se o fluxo de informações e serviços, que poderia ser mais natural. Paralelamente, criam-se estruturas para administrar as evidências elaboradas pelos compartimentos, estruturas que aumentam os custos indiretos não voltados à produção. Nesta estrutura engessada, cada líder procura se isolar com a sua equipe no seu quadrado e se dedicar somente às atividades programadas, desvalorizando-se a sinergia entre as equipes. Desvaloriza-se também a importância da visão global da produção e, por consequência, a importância do comprometimento com o objetivo empresarial, que é a rentabilidade planejada. Eu faço a minha parte. Fica abalada seriamente a eficiência na execução dos processos produtivos, pois se perde a agilidade necessária para a produção e também na solução dos imprevistos, problemas novos que envolvam várias equipes. No mínimo, são afetados prazos de entrega, com a consequente queda da produtividade. Nos bastidores, a culpa pelas dificuldades é atribuída por uns à incapacidade ou postura inadequada de outros. Cada qual defende seu quadrado. A Rádio Peão tem sempre muita audiência. O ser humano adora fofocas. E muitos colegas são influenciados e cooptados pelas verdades irradiadas. Técnica muito utilizada no mundo político. Em função disso, alguns colegas viram desafetos. E a batalha com o desafeto passa a ser a preocupação do cotidiano, menosprezando o objetivo coletivo. Inicia-se a bola de neve que leva à perda da competitividade. A responsabilidade profissional é contribuir para o bem comum, obviamente visando os interesses próprios, onde não deve haver espaço para antipatias, inimizades e posturas não éticas, que resultam em ações de guerrilha. As inimizades são sentimentos do lado pessoal e podem ser cultivados com toda a paixão fora do ambiente de trabalho. Durante o expediente deve prevalecer a parceria. A justificativa oficial mais adotada pelas pessoas com atribuições para explicar os maus resultados refere-se a mudanças repentinas do mercado, sem aviso prévio.
Constata-se que o mercado tem costas largas e leva a culpa por todas as dificuldades de comercialização que as empresas possuem. Mas o mercado é um ente abstrato e não se incomoda e nem se emociona com a choradeira. Nele, assim como na natureza, só os que se adaptam sobrevivem. A história também mostra que verdadeiros impérios ruíram e foram substituídos por outros, desde o início da era industrial. É coisa antiga. Muitas empresas públicas também passaram por esse processo, foram privatizadas e passaram a dar lucro. Fatos que comprovam que o mercado aberto é implacável e não aceita ineficiências. Nem sempre as empresas são sufocadas pela concorrência, suicidam-se. Como os problemas com o ambiente de trabalho são comuns e frequentes em muitas empresas, foram publicadas centenas de obras dirigidas ao mundo corporativo, e entre eles as que buscam auxiliar as empresas na elaboração dos treinamentos, para estimular a motivação, o comprometimento, o foco no trabalho em equipe, no aprimoramento das lideranças e etc. Todos esses ensinamentos dão a sua contribuição, mas nem sempre apresentam resultados suficientes para as empresas que os aplicam. É que raramente esses treinamentos estão atrelados às ações estratégicas de um programa global de melhorias, o PGM. A eficiência que leva aos resultados planejados depende não só de atitudes profissionais, do comprometimento, mas também de competências técnicas e gerenciais compatíveis, a processos de trabalho adequados, baseados na fluidez, sem obstáculos nas interfaces. Isso além da infraestrutura adequada. São os 4 pilares que já citamos. PGM é um conjunto de ações com foco na produção, qualidade, custo e prazo, pois só isso que o cliente quer para assinar um contrato. O resto não é problema dele. Os custos deste conjunto, com a inclusão dos custos das unidades administrativas de apoio, é que define a competitividade da empresa. O objetivo do Programa Global de Melhorias é reavaliar todos os pilares e todos os custos e implantar as mudanças necessárias na cultura da empresa para a elaboração dos produtos ou serviços competitivos. É por falta dessa visão de conjunto do PGM que, na maioria dos casos, as ações de treinamento comportamental e de integração não resultam na mudança cultural e, consequentemente, na obtenção dos resultados financeiros pretendidos. A mudança da cultura visa a reconquista da competitividade, e esta exige o aumento da eficiência em todos os processos produtivos e administrativos, e que precisa resultar na redução dos custos dos produtos ou serviços, fazer de forma diferente para obter resultados diferentes. O segundo lugar em uma concorrência ou cotação não traz dinheiro para a empresa. É preciso oferecer o melhor custo-benefício entre os concorrentes. A estratégia para qualquer tipo de recuperação de um desvio requer inicialmente detectar as causas que levaram à degeneração, para que o conserto não seja paliativo. Somente depois de detectadas e eliminadas as causas, por mais difícil e desconfortável que seja nesse caso, é que a nova cultura poderá ser consolidada. Qual é a causa real que afetou a competitividade e disparou a necessidade de mudanças? A resposta a esta questão, obtida no diagnóstico, é que irá orientar a elaboração do PGM. Se a causa principal foi a qualidade do ambiente de trabalho, a estratégia e a elaboração dos respectivos planos de correção precisam da liderança dos especialistas em relações humanas, que compõem a área de RH. É a sua razão de ser promover e monitorar a satisfação dos contratados,
o clima organizacional e agir prontamente quando detectar algum desvio em relação às referências por ela estabelecidas. A avaliação da competência do RH também faz parte do diagnóstico. O ambiente de trabalho colaborativo e saudável será construído quando os profissionais incorporarem que somente com a sinergia que o bom relacionamento com os colegas cria é que poderão alcançar as suas próprias metas. A visão da possibilidade real de sucesso na busca da rentabilidade, que é o objetivo coletivo, é que leva o contratado ao comprometimento com as mudanças e à máxima contribuição, inclusive fora da sua área de atuação, do seu compartimento, observando todo o entorno e interagindo com sugestões. Assim derrubam-se os muros virtuais entre as equipes, aumentando a confiança. A criação desta perspectiva de sucesso, acreditar e fazer crer, é o primeiro passo para a avaliação realista de todos os processos de trabalho e seus respectivos custos. A avaliação irá subsidiar o diagnóstico e este irá fornecer dados para a elaboração do desafio, que é a eliminação das ineficiências ou barreiras encontradas. Completa-se dessa forma e nesta sequência o conjunto de ações do Plano Global de Melhorias, que visa restabelecer a competitividade da empresa. E aí o ciclo cultural gira novamente. Reconquistar a competitividade é um grande desafio e exige determinação do dirigente maior e da sua equipe de diretores. Esforçar-se para não perdê-la ao longo do tempo sai mais em conta que tentar recuperá-la depois. A prevenção é sempre menos traumática que a correção. Daí a necessidade de monitoramento contínuo do ambiente externo e interno. Entender o que está se passando no mundo e dentro da tua empresa. É avaliar continuamente as tendências do mercado e as suas consequências para o estágio atual da empresa, visto que o mundo corporativo é dinâmico e a adaptação a cada nova realidade é uma exigência para continuar no jogo. A palavra-chave é reinvenção. A ferramenta é PGM. O resto é paliativo e gera despesa. Se você gostou do artigo, vai gostar também do e-book Parceria. Para saber mais, acesse o link no destaque.